Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos no mês dos livros clássicos gregos. Será que todo livro grego é clássico? Acho que não, né? Agora buguei. Não, com certeza tem livro grego contemporâneo, não para de escrever. Enfim, é isso. Roda a vinheta. E para esse mês eu escolhi um livrinho um tanto pequenininho, que na verdade é uma peça de teatro. Esse daqui, Lisístrata, a greve do sexo, de Aristófanes. Então assim, esse livro contém algumas obscenidades. Então, caso você seja adolescente, esteja vendo esse vídeo, eu não vou falar nada demais, tá gente? Assim, prometo. Mas assim, talvez não seja melhor você assistir sozinho. Talvez chame o papai e a mamãe aí pra poder assistir o vídeo. Eu não vou falar nada demais, mas pode ser que seja um pouco escandaloso algumas coisas aqui que eu vou falar, principalmente se você é um pouco mais novo. Então, não assista esse vídeo sozinho se você for muito novinho. Por que eu escolhi o livro Lisístrata pra falar aqui com vocês? Eu tenho convicção que a maioria de vocês nunca ouviu falar a respeito dessa peça, e muito menos eu. Eu descobri porque esse livro é um belo exemplo da história do homem e da mulher na antiguidade grega. E como eu estudo a respeito do assunto, né, nada mais justo do que juntar o útil ao agradável. Já que a gente ia falar sobre livros gregos, então eu juntei as duas coisas para que, mesmo que seja um desafio ler um livro grego, né, até porque eu nunca tinha lido antes, que a leitura fosse um pouco mais familiar com aquilo que eu já estou acostumada. Como eu falei, né, Lisístrata se trata de um teatro grego. E a função do teatro grego, antigamente, era purgar, não sei se essa palavra existe, acho que limpar, né, limpar as emoções dos gregos. Então, geralmente, eles assistiam alguma peça mais trágica, mais dramática, e depois eles assistiam uma comédia para poder purgar as suas emoções. Lisístrata foi escrito no século V a.C., num cenário de uma Grécia completamente militarizada. E nesse cenário, a gente sabe, né, ao longo da história, que os homens, e não as mulheres, eu já falei sobre isso num dos últimos vídeos que eu falei, eram os homens quem saíam para a guerra. E com base nesse cenário que Aristófanes escreveu Lisístrata. Afinal de contas, quem foi Lisístrata? Lisístrata era uma mulher grega, casada, uma mulher comum do seu tempo, que estava infeliz porque o seu marido sempre saía de casa para poder estar presente ali no exército grego. E é sabido que 2 anos antes desse teatro ter sido escrito, houve uma guerra ferrenha entre Atenas e Esparta. Então assim, o militarismo estava no seu auge e o descontentamento das mulheres por conta do serviço militar que os homens tinham que prestar também estava ali no auge. Lisístrata, como eu disse, era uma mulher comum grega que estava infeliz com essa coisa de nunca ter o seu marido presente em casa. E ela acaba conversando com outras mulheres ali, né, suas contemporâneas não, conterrâneas. Contemporâneas é outra coisa. Também ela acaba se reunindo ali com mulheres da sua época, suas conterrâneas, e elas também acabam retratando a sua insatisfação por sempre estar sozinha, tendo que cuidar de seus filhos sozinhas. Quando o marido vinha para casa, ele ficava apenas poucos meses e logo partia para uma outra guerra. Elas tinham muito medo de ficar abandonadas, ou então do marido morrer na guerra e ficar viúva muito cedo. Então, compartilhando esses sentimentos, né, de solidão, medo, né, elas acabaram convocando uma assembleia de mulheres e decidiram que elas precisavam armar um plano para poder acabar com a guerra. Mas afinal de contas, né, o que as mulheres poderiam fazer para impedir com que a guerra continuasse acontecendo? E aí elas começaram a pensar o que elas tinham de mais valioso, né, o que os homens teriam muita dificuldade, né, e elas pensaram em fazer uma greve de sexo, porque elas acreditavam que dessa forma os homens iam acabar sendo convencidos a não ir mais pra guerra. E é engraçado que no começo muitas acabam se recusando, falam assim, olha, eu não vou conseguir ficar sem sexo, a hora que meu marido voltar pra casa eu não vou conseguir negar, e elas acabam entrando em discussão e no final de contas elas entram num acordo. Sim, nós vamos fazer uma greve de sexo e essa greve de sexo vai resultar na paz de toda a Grécia. Olha só que poderoso. Então eu vou ler aqui pra vocês alguns trechinhos que falam sobre isso. A Lisístrata dizia assim para Cleonice: Ó Cleonice, meu coração está cheio de despeito. Me envergonho de ser mulher. Sou obrigada a dar razão aos homens quando nos tratam como objetos, boas apenas para os prazeres do leito. E aqui na página 12 ela fala a respeito do seu plano.
Reuniremos todas as mulheres da Grécia, incluindo beócias e peloponesas, e acabaremos de uma vez com as lutas fratricidas, que deixam à mercê dos bárbaros e que descem lá do norte. Ou seja, havia um descontentamento com a guerra. E como eu disse, né, foi traçado um plano de que as mulheres fizessem uma greve de sexo. Mas também existiam aquelas mulheres, né, que não eram casadas, ou então eram mulheres mais velhas, então elas traçaram, na verdade, 2 planos. As mulheres, né, mais novas, casadas, ou até mesmo que tinham amantes, elas iam ficar sem sexo. As mulheres mais velhas, enquanto isso, elas iam invadir a Acrópole. E a Acrópole era o ponto mais alto da cidade, digamos assim, que era o coração da cidade, e era lá que estava contido o tesouro da cidade. E elas pensavam que sem dinheiro não haveria guerra. Então elas armaram aí 2 planos: greve de sexo e invasão da Acrópole. E algumas questionaram: Lisístrata, e se nos obrigarem a fazer sexo, o que a gente faz? Não tem como recusar caso a gente seja obrigada. Então, e aí a Lisístrata fala: então faça de má vontade, não facilite, se finja de morta, tudo para que não seja prazeroso para o homem. E as que foram obrigadas a fazer, né, elas fizeram dessa forma, até que ficasse praticamente insustentável. E aí elas enchem um cálice de vinho, acabam tomando e selam esse acordo que, de fato, elas iriam seguir o plano à risca. E é claro que esse plano não foi nada fácil. Quando as mulheres mais velhas tentaram invadir a Acrópole, a gente vê uma série de homens resistindo àquela ideia maluca, né? Então a gente vai ver aí nessa parte do livro uma série de xingamentos e insultos à mãe um dos outros ali, os homens falando que essas mulheres perderam o juízo. Tanto é que tem um determinado momento, né, que vários policiais, vamos assim dizer, né, trazendo para a linguagem de hoje, né, acabam confrontando essas mulheres e elas fazem com que eles fujam assim da ameaça, né, e fala que eles se borram de medo. E eu sei que parece uma coisa bobinha, mas a gente tem que pensar que é uma comédia, né, então o grego via tudo isso como algo hilário. Eu vou ler aqui para vocês o trechinho que isso acontece. A Lisístrata está convocando as mulheres para que elas não tenham medo, né? E parando para pensar, elas iam lutar com o quê, né? Porque elas não tinham armas, né? Avante também, galantes companheiras, saiam para o campo de luta, vendedoras de hortaliças, branindo nabos contra o inimigo. Venham também as taberneiras, de vassouras em punho, as padeiras que já estão com a mão na massa, as costureiras com tesoura e agulha, as cozinheiras com os molhos picantes. Ataquem, agridam, varrem, queimam, piquem, batam, enfiem, furem, invectimem, mordam e matem. Não tenham medo, pena nem vergonha. Agarrem eles onde puderem. E a gente vê que por essa ameaça, elas nem chegaram a fazer nada, os homens se borraram de medo e foi uma vergonha para os homens. É claro que só esse episódio não bastou, né? Teve vários outros episódios que são retratados aqui de dificuldades que as mulheres tiveram, né, em fazer essa greve do sexo. E como os homens acabaram usando da manipulação para que essas mulheres retornassem para casa. E a gente tem um diálogo aqui muito interessante entre Mirrina e Cinésias. Cinésias falando assim: ó, Mirrina, Mirrina, pelo amor que você tem ao nosso filho, ouve a criança pelo menos. Queridinho, chama a mamãe, chama. E aí a criança: mamãe, está ouvindo? Não tem pena do pobre garotinho? Há 6 dias que ele não se lave ou come direito. E ela fala: claro que tenho pena, pobre filho. Eu tenho pena ainda mais de um pai tão negligente. Ou seja, né, para que ela voltasse para casa, para que ela fizesse sexo, né, ele usa da criança para tentar comover o coração da mãe. E ela fica espantada, né? Como que um pai dentro de casa consegue ficar 6 dias sem dar banho na criança? E a criança tá ali padecendo por conta dessa greve. E aí tem todo o desenrolar da história, mas resumidamente, Lisístrata consegue convencer, junto com as suas companheiras, né, os homens atenienses a fazer um tratado de paz. E ela acaba convencendo eles através da sua feminilidade, da sua gentileza. Por que eu escolhi esse livro aqui? Agora é um momento de discussão, tá? Por que eu escolhi esse livro aqui pra vocês? Porque muitas pessoas usam esse livro falando que Lisístrata é um livro feminista e que as mulheres gregas, elas eram revolucionárias. Será que de fato esse livro é considerado um livro feminista porque as mulheres se levantaram em rebelião, fizeram greve de sexo, como elas eram proto-feministas, né? Vieram antes mesmo do movimento feminista. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Existe um tradutor da obra Lisístrata chamado Trajano Vieira,
Ele fez uma série de estudos a respeito desse teatro e ele escreve um trechinho que eu achei muito interessante a respeito dessa análise se o livro é um livro feminista ou não. Ele diz assim: a possibilidade de a coesão voltar a existir graças à sutileza, como se diz num certo momento, natural às mulheres, é um dos aspectos mais relevantes da comédia. Não há nela uma figura com um perfil revolucionário, forte o suficiente para simbolizar a ideologia feminista nos dias de hoje. As mulheres almejavam o retorno à paz doméstica convencional, superada a guerra que divide os gregos. Ou seja, as mulheres em Lisístrata não desejavam uma revolução feminista. Na verdade, elas não queriam ocupar o lugar dos homens, elas queriam apenas o fim da guerra. Elas queriam que os homens retornassem aos seus lares para que elas pudessem ter uma família feliz. Ou seja, o que oprime a mulher não é o homem. Se fosse uma peça feminista, o maior inimigo das mulheres seria o patriarcado, até mesmo a figura masculina. Mas aqui é falado que o maior inimigo das mulheres era a guerra. E por mais que tentem fazer de Lisístrata uma feminista e usarem essa peça como uma peça proto-feminista, eles acabam cometendo um anacronismo terrível. O que é anacronismo? É tentar tirar alguma coisa do contexto e tentar fazer uma comparação histórica que não é muito justa. Por exemplo, como é que eu posso dizer que Lisístrata era feminista sendo que o feminismo nem existia na época? Então, assim, é de uma injustiça tremenda falar que tal coisa era determinada coisa, sendo que aquela ideologia nem existia. E continuando aqui, a análise do Trajano Vieira, ele fala assim: não há entre elas a menor dificuldade no estabelecimento de um acordo internacional sólido. A naturalidade da experiência dialógica responsável pelo sucesso da investida antibélica é um traço positivo em que Aristófanes baseia a sua visão de mulher. Ou seja, quem acaba convencendo os homens a fazerem um tratado de paz não foi, de fato, a greve do sexo, não foi as vezes que elas ameaçaram, os homens, os policiais, foi a sutileza e a delicadeza com que Lisístrata, no final da peça, consegue convencer para que isso de fato aconteça. Ou seja, se a gente parar para pensar, Lisístrata, na verdade, já que falaram que ela era feminista, a gente pode pensar que na verdade ela era uma antifeminista, porque ela desejava com que a guerra acabasse e que as famílias voltassem a ser como eram. Então ela tinha essa valorização da família e ela usou da sua feminilidade e da sua sutileza para que isso de fato acontecesse. Bom, existem outras edições desse livro aqui que são um pouquinho maiores. Essa daqui acho que foi bem baratinho, se eu não me engano custou apenas R$13. Ele tem apenas 125 páginas, se eu não me engano. Então, assim, é aquele tipo de livro que dá pra você ler em 1, 2, 3 dias no máximo. Ele é muito divertido, assim, não é aquele livro de gargalhar, mas por ser uma comédia, tem as suas ironias, tem os seus absurdos, e é isso que me encantou nessa obra de Aristófanes. Eu nunca tinha lido, de fato, um livro de uma peça de um teatro grego. O que eu sei a respeito de mitologia grega é aquilo que a gente aprende na escola, nos filmes e coisas do tipo. Mas acho que esse livro acabou abrindo uma porta para que eu me interesse por livros talvez mais profundos e mais conhecidos desse tipo de literatura. Lisístrata com certeza é digno da minha cabeceira. E da sua também é? Comenta aqui embaixo se você conhece essa obra, se você já tinha ouvido falar e qual tipo de livro grego você já leu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.